Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos ao canal Estudando Junto mais uma vez. Quero mostrar aqui o livro para você, Bibliologia, material da FAESP. Já falamos em 3 vídeos sobre alguns tópicos, sobre alguns assuntos desse livro. E hoje eu quero encerrar essa playlist falando sobre teorias da inspiração. 6 teorias, 5 delas falsas e uma verdadeira. E um colega meu falou assim: irmão Anderson, já pede no primeiro minuto para as pessoas se inscreverem, compartilharem, deixarem seu like e comentarem. Então, faça esse favor, irmão. Deixa o seu like aí, comenta, fica conosco até o final. Isso faz com que o canal alcance mais pessoas, mais vidas. Vidas possam, além de ser abençoadas, também nos abençoar. Custa muito pouco para você deixar um like e custa muito para nós esse like. Conforme eu falei, temos já 3 vídeos falando sobre esse material. O primeiro vídeo foi falando sobre leituras erradas da Bíblia. O segundo vídeo foi falando sobre teologia bíblica, histórica, sistemática, dogmática e teoria e exegética. E o terceiro vídeo foi falando sobre o que é inspiração, revelação e iluminação bíblica, como os autores bíblicos foram alcançados pela iluminação, revelação e inspiração. Hoje eu quero continuar falando sobre inspiração, já que o vídeo passado foi sobre inspiração também, quero continuar falando sobre inspiração. A página do livro é a página 51. Quem tiver esse livro pode abrir na página 51 e vai ter lá a primeira teoria. Teoria da inspiração divina comum. Na página 52 vai falar sobre teoria de inspiração natural. Então, eu quero começar falando para você da diferença que existe entre essas duas teorias. A primeira teoria diz que qualquer homem, qualquer pessoa, pode receber a inspiração para escrever o livro tal qual a Bíblia. Não depende da profissão, não depende da intelectualidade, não depende do quanto a pessoa estudou, não depende de profissão, não depende de nada. Qualquer pessoa pode escrever um livro tal qual a Bíblia. E na teoria de inspiração natural, apenas os intelectuais, os filósofos, ele até cita aqui, Platão, Aristóteles, Zenon, Rui Barbosa, outros sábios e filósofos foram dotados, por isso pode escrever sobre a doutrina. Então, primeiro, nós não podemos confundir iluminação com revelação. Revelação é Deus tirar o véu. E iluminação é eu entender aquilo que está escrito na Bíblia. Então, a revelação já foi dada. Então, alguns pregadores vão pregar e eles começam a falar: eu tenho uma palavra rema esta noite. Não, a revelação já foi dada. Então, se você vai ter alguma revelação, na realidade, é a iluminação daquilo que já está escrito. O entendimento, claro, daquilo que já foi revelado aos escritores. De forma que essa palavra rema já foi dada a Pedro, a Paulo, a João, a Mateus, a Lucas, ao profeta Jeremias, ao profeta Isaías, a Daniel, a Oséias, a Miqueias. Então, a revelação já foi dada. O que você vai ter agora é a iluminação. Isso é tão claro e tão evidente que eu gostaria de ler 2 versículos que vão contradizer essas duas teorias, tanto a comum quanto a natural. Vamos começar pela revelação de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e versículo 19, vai dizer assim, declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas escritas deste livro. Quer dizer, eu posso ter uma nova revelação, tal qual a Bíblia Sagrada, tal qual as Escrituras Sagradas? O texto está dizendo que se alguém acrescentar alguma coisa à Bíblia, seja tradição, seja uma nova visão, seja um novo déjà vu, seja o que for, irmãos, a Bíblia está dizendo que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Verso 19. Se alguém tirar alguma palavra do livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Ou seja, não serão salvos. Mas também no livro de Gálatas, no capítulo 1,
versículo 6, se não me falha a memória, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, versículo 8, perdão, diz assim, ó: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ou seja, se há um filósofo diz assim, olha, eu tenho um livro que pode ser comparado com a Bíblia, eu tenho um livro que pode ser, ter o mesmo grau de inspiração que a Bíblia Sagrada, e esse aqui nada difere da Bíblia Sagrada, esse livro deve ser considerado anátema. Como já lhe dissemos antes, agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Se alguém chega e diz assim, olha, esse livro, ele foi santo, foi inspirado até a data tal. A partir dessa data, a nova revelação é essa. E apresentaram o livro dele, então deve ser considerado anátema, né? Mostrando assim que o cânon bíblico já foi fechado e não existe nenhum outro livro em pé de igualdade ou superior à Bíblia Sagrada. Geralmente as seitas vão alegar uma nova inspiração, uma nova revelação, um livro que deve ser adicionado ao que está escrito na Bíblia, uma tradição, um costume, uma experiência nova. Então isso deve ser considerado anátema, deve ser negado. Então a própria Bíblia, através desses dois versículos, nega que qualquer pessoa simples ou qualquer pessoa intelectualmente capaz de produzir boas literaturas possam escrever algo semelhante à Bíblia, algo que esteja no mesmo nível, que esteja em pé de igualdade ou superior à Bíblia Sagrada. O último livro da Bíblia, inspirado por Deus, foi o livro de Apocalipse. O que os pregadores, o que nós precisamos é da iluminação do Espírito Santo para entender aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Durante os 1600 anos que foram levados para escrever a Bíblia, mais de 40 autores, em diferentes estilos literários. A Bíblia tem livros poéticos, históricos, narrativos, a Bíblia contém as parábolas, a Bíblia tem as cartas, a Bíblia tem os livros sapiensais, e ela nunca se contradiz, ela nunca erra, ela nunca falha, portanto ela é inerrante, não por causa da ação humana, mas por causa da ação divina, conforme eu falei em vídeos anteriores para você. A terceira teoria, tendo em vista que eu já falei qual é a teoria natural e qual é a teoria comum, a terceira teoria é a teoria parcial. Essa teoria geralmente ela é adotada, ela é abraçada pelos neo-ortodoxos, que vai dizer, a Bíblia ela não é um livro totalmente inspirado por Deus, ela é parcialmente inspirada por Deus. E existem erros na Bíblia. Então a alegação deles é, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é palavra de Deus. E Deus pode falar com o homem através dos erros que tem na Bíblia. Olha só. Então, eles vão tentar separar aquilo que é inspiração, escritura, do que é palavra de Deus. Então, para eles, o que o homem coloca é apenas escritura. Mas o que Deus fala é palavra de Deus. Então, essa teoria parcial afirma que as questões necessárias à situação do homem são inspiradas, porém as questões de ciência e história não foram inspiradas. Olha só. Então, se a Bíblia contiver um errinho assim, como por exemplo a ressurreição, se de fato Cristo não ressuscitou, conforme o apóstolo Paulo fala, é vã a nossa fé. Então a Bíblia não contém erros, porque é um material produzido por Deus, o homem foi apenas uma ferramenta. Então, se a Bíblia estiver errada nas suas histórias, se a Bíblia estiver errada quanto à ciência, então ela toda deve ser descartada como palavra de Deus e não alguma parte. Porque qual o critério para julgar aquilo que está errado e aquilo que está certo? Aí se perde esse critério para julgar aquilo que está errado e aquilo que está certo. Agora, nós não encontramos nenhum relato, nós não encontramos nenhuma pesquisa que contradiga o que a Bíblia fala.
Então, por exemplo, você pega o livro Mórmon e compara com a Bíblia, você vai ver que as terras citadas pelos Mórmons não tem como a gente saber, não tem um rastro, não tem um fundo histórico. Nós não conseguimos encontrar nenhum documento que fale daquelas terras. Mas a Bíblia, ela está correta quanto à sua geografia, quanto à sua historicidade, quanto aos reis. Tudo isso pode ser pesquisado e pode ser comprovado a sua veracidade. Então, no quesito histórico, a Bíblia não erra. No quesito científico, a Bíblia não erra. No quesito geográfico, a Bíblia não erra. Então você, através de enciclopédias, através de atlas bíblicos, através de documentos históricos, você pesquisa os reis, as cidades, os relevos, as localidades, os mitos. A Bíblia tem mitos, irmão Anderson? Tem. A Bíblia tem mitos. Quando a Bíblia fala de Baal, Baalins, a Bíblia fala dos falsos deuses ou dos deuses pagãos do Mediterrâneo, são mitos. Agora, a Bíblia comprova a veracidade desses mitos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Bíblia nega todos eles. Mas a gente pode, através desses mitos citados na Bíblia, fazer uma pesquisa e achar documentos que vão dizer assim, a Bíblia já falou isso, portanto, a Bíblia ela é isenta de erros. Ela é a palavra de Deus, inspirada e revelada ao homem. A quarta teoria é a teoria da inspiração verbal. Veja bem, nós temos na quarta teoria da inspiração verbal. Essa falsa teoria ensina que a Bíblia foi produzida por Deus, como de fato ela foi produzida por Deus, mas de forma verbal. O homem agiu apenas como um datilografou, né? O homem apenas datilografou aquilo que Deus falava. Ou seja, Deus falava, Deus ditava e os homens escreviam. Temos episódios assim, talvez nos 10 mandamentos, mas não é de forma geral. Então a Bíblia tem texto como os 10 mandamentos que eu falei para você, onde talvez Deus tenha ditado as palavras e Moisés tenha escrito, mas nós não podemos negar que Lucas fez uma pesquisa e escreveu com suas palavras a história de Cristo. Que Mateus escreveu o que parece fazer sentido para os judeus. E que Marcos escreveu o que parece fazer sentido para os romanos. Então, cada escritor usou o seu próprio vocabulário. Tanto que Marcos faz questão de traduzir algumas palavras que ele mesmo escreveu, como Efatá, Talita Cumi, Corban. Então foram palavras que Marcos utilizou e que ele traduziu para o seu público leitor, negando assim com isso a teoria de que a Bíblia ela foi ditada por Deus. Em Daniel capítulo 9, versículo 3 também, o que vai servir de base para Daniel escrever não é o que Deus ditou, mas o que ele estudou a respeito do livro de Jeremias. Então, determinados escritores escreveram conforme o seu vocabulário. Tanto é que quando você parte para a leitura grega, o livro de Hebreus ele é muito mais complexo de se ler e de compreender do que, por exemplo, o Evangelho de João, do que, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Então, se tem dois livros difíceis de se ler, de se traduzir, de se entender no original, é Hebreus e Lucas, né? Hebreus e Atos também. Medianamente complicado de se entender o grego que lá está escrito. Por quê? Porque Lucas foi um erudito, foi um médico. Então, o vocabulário de Lucas é muito superior ao vocabulário de Mateus. Levando tudo isso em consideração, a gente descarta a teoria da inspiração verbal, de que Deus ditou as palavras ao homem para que ele pudesse escrever. Agora, Deus inspirou o homem a palavra correta de se colocar no papel. Sabe quando você está muito próximo, quando você convive com uma pessoa e que em determinadas situações você diz assim, se fulano estivesse aqui teria dito isso. Então,
É essa analogia que eu faço, talvez seja chula, mas é essa analogia que eu faço. A quinta teoria é a teoria da inspiração das ideias e dos conceitos. Enquanto na teoria verbal Deus inspirou a palavra e o homem ficou isento do raciocínio, a sua intelectualidade foi anulada, o seu vocabulário foi anulado, a teoria das ideias e dos conceitos vai nos dizer que Deus deu a ideia e o homem escolheu as palavras. Só que tanto a teoria verbal nega a intelectualidade do escritor, quanto a teoria da inspiração nega a inspiração das palavras. Então uma faz uma antítese da outra. Na teoria da inspiração das ideias e dos conceitos, Deus deu a ideia e o homem escreveu. Só que o texto lá em 2 Pedro diz assim, olha, havendo homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mostrando o quê? Que a inspiração também está nas palavras. A inspiração não está só nas palavras, como a teoria da inspiração verbal alega. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus. O texto de Hebreus 1:1 fala assim, havendo antigamente falado aos pais pelos profetas. Vou ler na íntegra esse texto de Hebreus 1:1, para a gente compreender um pouco melhor o raciocínio aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala assim, ó. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então Deus falou apenas de forma verbal? Não. Homens santos de Deus tiveram visão, ouviram Deus, Deus falou através de parábolas. Então essa ideia de que Deus ditou a palavra deve ser descartada. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, mostrando assim que a ideia da teoria da inspiração verbal deve ser descartada, assim como a teoria dos conceitos e das ideias devem ser também descartadas. Deus tanto inspirou as ideias, quanto Deus inspirou as palavras. Uma última teoria é a teoria da inspiração verbal e plenária. Por que ela é verbal? Porque Deus inspirou a palavra, sem com isso ter ditado a palavra. E ela é plenária porque Deus inspirou também os conceitos, as ideias, o que escrever no papel. Então, dessa forma, o homem, como eu disse em vídeos anteriores, é apenas a ferramenta de Deus. E a sua palavra foi preservada porque usou o homem como ferramenta e não como fonte. Ok? Eu espero que tenha ficado claro para você. Deus os abençoe, compartilha, deixa o seu like e escreve aí no comentário se ficou alguma dúvida, se gostou, se não gostou. Deus abençoe.